Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão, mano? Cá estou eu novamente para mais um videozinho daquele jeito que vocês gostam. E hoje é uma obra muito boa que eu tenho certeza que vocês vão gostar, mano. Então senta aí e simbora pro recap. Em sua vida anterior, o protagonista era muito interessado em livros de magia. Um dia, ele sofre um acidente e renasce como um grimório cheio de conhecimento mágico. Nesse novo mundo, o seu objetivo é ajudar os alunos a serem magos poderosos. A história começa apresentando os 5 maiores magos da história. Eles eram Ian Shishkin, Sherdian Sokolov, Cromwell Stingwood, Dmitri Kashin e Marta Faherich. Os aprendizes que vieram depois estudaram as teorias estabelecidas por esses magos. Mesmo quem não praticava magia já tinha ouvido falar dele. A existência desses gênios elevaram por séculos a visão e os status do Império. A cena muda para a biblioteca da família imperial na Academia Renelmes. Um livro surpreendentemente começa a falar, mas não é coisas boas. Ele fala mal daqueles heróis que acabamos de apresentar. Até os chama de tolos sem talento. Esse livro reclamão acabou sendo o nosso protagonista. Depois de um acidente, ele reencarnou como um grimório de imenso conhecimento. Quando abriu os olhos, pela primeira vez, ficou extremamente confuso. Afinal, não é todo dia que você se transforma em um livro. De início, parecia difícil aceitar essa nova realidade, mas com o passar do tempo, o protagonista encontrou algo divertido para fazer. Ele estava criando um mago. Nosso livro diz que criar um mago excepcional não era difícil, já que tudo que eles tinham que fazer era lê-lo. Assim, poderiam obter imenso conhecimento mágico. O protagonista treinou inúmeros discípulos por milhares de anos, mas agora está apodrecendo na biblioteca. Isso acontece toda vez que seu dono anterior falece. Já se passaram 300 anos desde que o protagonista disciplinou e criou um mágico. Ele torce para encontrar outro aluno novamente, mas as pessoas não se aproximam nem da sua prateleira. O protagonista começa a xingar os leitores. De repente, um menino usando óculos pega alguns livros até que ouve a voz do nosso garoto, mas pensa que é algo humano. Eventualmente, o livro não espera que o cara tenha ouvido, porque a sua voz só pode ser ouvida por aqueles que fazem um contrato com ele. Nesse momento, o menino de óculos recua um pouco para onde ouviu a voz e pega o protagonista da prateleira. Ele tem certeza que o som veio desse livro. O que era surpreendente, alguém ser capaz de ouvi-lo. Sem hesitar, o protagonista se apresenta como o lendário Grimório. O menino fica surpreso ao ver um livro falando, e muito curioso começa a ler as suas páginas. O nosso livro tenta seu poder de persuasão, dizendo ao cara que ele logo ultrapassará os níveis de aprendiz e também os magos de alto nível se ficar com ele. O garoto parece cético. O protagonista continua falando que seu talento mágico florescerá através do livro e ele se tornará um dos maiores mágicos a serem lembrados ao longo da história. Apesar de dizer isso, ele sente que esse garoto não tem um pingo de potencial mágico. Era inútil fazer um contrato com ele. No final, o protagonista só queria sair da prateleira. Nesse momento, o menino de óculos revela que não quer se tornar um mágico, o que deixa o livro chocado e ele pede que repense as suas decisões. O menino novamente nega a oferta do livro, porque o seu sonho é se tornar um cavaleiro. O protagonista pergunta o seu nome e ele se apresenta como Shaina Yuns Belia. O livro começa a mentir dizendo que Yuns é mais adequado para a magia do que para uma espada. O menino novamente fica cético, então o protagonista explica que observa ele há muito tempo. Mas o garoto lembra que eles acabaram de se conhecer. O Grimório tem uma ideia e diz que o menino pode se tornar um espadachim mágico. Assim, ele não precisa abandonar a espada. Isso soa realmente fascinante e legal para o menino. Então ele concorda. Nesse momento, Yuns abre o livro e suas páginas brilham uma forte luz dourada. Uma estranha voz mágica notifica que um contrato vinculado vitalício foi estabelecido. Uma marca se forma nas costas da mão do menino. Finalmente, depois de 300 anos, o protagonista vai voltar a trabalhar. Ele agora encontrou seu novo dono, então comemora sua liberdade da maldita estante. De repente, Yuns muda de ideia e diz que não quer estudar magia. Ele pertence a uma família de cavaleiros e não quer ser expulso de sua família por aprender magia. O livro, que estava totalmente animado em alguns momentos, agora ferve de raiva, principalmente com a forma como um jovem pôde dizer isso após o contrato. O protagonista diz ao menino que ele pode se tornar 10 vezes mais forte que seu pai. Ele não teria mais que ouvir ordens. Yuns não está feliz com as sugestões e fica perplexo com a maneira violenta que o livro pensa. Nosso Grimório pensa que tem sido 300 longos anos e tudo isso vai ser em vão. Yuns logo pergunta se pode apresentar
apresentá-lo a outro garoto da academia, com quem o livro pode formar um novo contrato. O protagonista se recusa imediatamente, dizendo que não pode firmar outro contrato com ninguém até que o atual dono bata as botas. Ele se irrita com o menino por não ter considerado cuidadosamente antes de fazer o contrato. Sua paciência se esgota e o protagonista xinga Yun, dizendo que ele é indigno de se tornar um cavaleiro. O menino agora está furioso com o livro por seu comportamento. Ele coloca o livro de volta na prateleira e pede que espere lá até que ele vá de arrasta. O protagonista tenta dizer algo ao menino, mas ele ignora. Se despede e começa a sair. O Grimório se acalma e pensa em usar os seus poderes de autoridade para trazer o menino de volta à força. No entanto, ele percebe que não pode usar o seu poder de autoridade por algum motivo. Então, frustrado, deseja que Yuns bata a cabeça no chão e vá de arrasta. O seu desejo realmente funciona. De repente, Yuns escorrega em um pedaço de papel e cai de cabeça no chão. A cena é horrível. Meio-dia se passa até que seu cadáver seja encontrado. O corpo é rapidamente cuidado pela equipe da biblioteca e o local fica quieto. No final da noite, o protagonista lamentou o falecimento de Yuns, mas dá um suspiro de alívio pensando que uma nova fase começará em breve na sua vida. Ele se pergunta para onde será teletransportado dessa vez. O livro presume que talvez seja colocado na biblioteca do grande palácio, ou no pior dos casos, em uma estante surrada. De qualquer forma, ele deseja um lugar melhor do que a biblioteca da Academia Renelmes. Agora é tarde da noite e o nosso livro está sozinho na biblioteca. De repente, ele ouve alguém tentando arrombar à força a fechadura do lado de fora da porta da biblioteca. O livro acha que pode ser um ladrão, mas fica surpreso ao ver um aluno da academia abrindo as portas. É uma garota vestindo um casaco com capuz. Nosso Grimório é cético em relação aos padrões da academia, principalmente depois de ter conhecido duas pessoas estranhas em um único dia. De repente, ele ouve a garota com capuz sussurrar o nome Batalha Sombria. O livro percebe que ela está procurando por ele e fica animado, mas já é quase hora de ser teletransportado para um novo local, já que o seu dono foi de base. O protagonista resolve tentar e grita para chamar a garota do capuz. Por um golpe de sorte, no último momento ela se vira e vê o livro atrás dela, então corre para pegá-lo. O contrato imediatamente se forma. Foi a primeira vez em 300 anos que ele recebeu um segundo dono no mesmo dia. A garota ficou aliviada por ter encontrado o livro. O Grimório está intrigado com a capacidade dela de entrar sem ser detectada pelos guardas e a vigilância do lado de fora da biblioteca. Nesse momento, o protagonista assume sua forma verdadeira e fica na frente dela. Ele pergunta seu nome. A menina se apresenta como Riley e diz que não tem sobrenome. Nosso garoto decide não se intrometer mais e, em vez disso, pergunta como ela sabia que ele estava na biblioteca. Ela respondeu que ouviu rumores sobre algum acidente na biblioteca e decidiu verificar. O Grimório agora está interessado em saber como ela ouviu sua voz. Ele pensa que Riley pode ter nascido com uma afinidade de mana comparável a um dragão ou um espírito. Se isso for verdade, então ela tem uma quantidade extrema de talento e potencial. O protagonista sente que de todos os seus discípulos, essa garota pode se tornar a maior arquimaga. Ele animadamente toca seu nariz, se apresenta como o grande mago que fará dela uma arquimaga. Um pouco mais tarde, Riley traz o livro de volta para o quarto dela. Ele vê que há 5 camas no dormitório da garota, mas estão todas vazias. Riley explica que todos os seus amigos foram para casa nas férias, então ela mora sozinha. O Grimório olha para ela pensando que até mesmo os plebeus tinham o sobrenome da família. Não ter um nome de família só poderia significar que ela não tinha uma família. Ele pede que ela explique as suas circunstâncias, já que estaria guiando a garota. Ele precisava saber mais sobre o seu passado primeiro. Riley conta que havia se tornado membro de uma guilda de ladrões quando foi capaz de diferenciar entre o certo e o errado. Ela não tinha nenhum nome e era chamada apenas de Ferramenta 2. Havia um menino que se juntou antes dela e ambos compartilhavam uma situação semelhante. Eles eram meras ferramentas para os ladrões e passavam todos os dias seguindo ordem. Mas em algum momento, outros membros da guilda dos ladrões começaram a olhar para ela com olhos lascivos. Então, ela decidiu eliminá-los para que nunca ousassem se aproximar dela. Depois disso, outras pessoas apareceram e ela teve que escapar da guilda. Riley acrescenta que foi encontrada por um mago de alto escalão, que reconheceu seu talento e a matriculou na Academia dos Magos. O protagonista pergunta se ela foi intimidada por estar matriculada como aluna especial na academia. Ela diz que houve um pouco de problemas no início, mas seu amigo chamado Michael, da família Bailorric, a ajudou. O Grimório acena com a cabeça e sorri. Ele decide que vai transformá-la em uma lendária arquimaga e estende a mão. Riley está prestes a retribuir o gesto quando ouve batidas altas na porta.
Alguém pede que ela abra a porta. O Grimório fica surpreso e pede que ela diga a verdade se está sendo intimidada. Ela afirma o fato com a cara séria e destranca a porta. De repente, 4 meninas entram na sala e saem depois de espancá-la por alguns minutos. Riley é deixada no chão depois de uma surra e o protagonista fica preocupado. Ela diz que está bem e que os golpes da nobreza rica não poderiam machucá-la. Riley entende que não pode causar problemas com a nobreza ou seria expulsa. O protagonista na verdade está preocupado que ela tenha pouco tempo para aprender com ele na academia. Ele acredita que se ela for intimidada, não conseguirá encontrar tempo para aprender magia. A garota fica confusa ao ouvir isso. Então, ele lhe dá 2 opções. Em primeiro lugar, ela pode aprender magia com ele enquanto está dentro da academia. Isso lhe daria um futuro garantido. Ou ela pode abandonar a academia para aprender com ele com dedicação. Isso tornaria seu futuro incerto. No final, ele decide deixar a academia e o processo de desistência leva menos de 3 minutos. Durante o processo, ela também aprendeu que ninguém além dela pode ver a aparência do protagonista como um menino. O livro é sua única forma verdadeira nesse mundo. No entanto, ele ainda está desapontado por ela decidir abandonar a academia. Afinal, os alunos podem obter poções e artefatos especiais. Ela franze o rosto e diz que ele deveria ter dito isso a ela antes. A garota começa a caminhar na direção do prédio da academia novamente. O Grimório pergunta provocativamente se ela se arrepende de sua decisão, mas ela diz com a cara séria que vai voltar para roubar os artefatos. Seu raciocínio é que ela teria ganhado esses itens de qualquer maneira se estivesse estudando. Então isso não poderia ser considerado roubo. O Grimório suspira enquanto caminham escondidos para chegar ao cofre. Ela se pergunta qual caminho tomar. O protagonista aproveita a chance e tenta ensinar a encontrar o caminho usando magia, mas ela diz a ele que já aprendeu isso na academia, e logo a mana flui de suas mãos. Em seguida, viaja por ambos os caminhos. O Grimório diz que ela não deve se limitar aos métodos medíocres dos magos comuns. Ele a guia para enviar sua mana em todas as direções. Riley se concentra intensamente nisso, e fica surpresa por ser capaz de ver todo o seu entorno. Depois de um pouco mais de esforço, a garota finalmente chega ao cofre e rouba todas as poções e artefatos que pôde. À noite, eles terminam e já estão em um navio longe da academia, em direção à capital imperial. O Grimório sente uma sensação de liberdade ao apreciar a paisagem do belo pôr do sol. Ele então se lembra de tudo o que aconteceu e pergunta a Riley qual é o verdadeiro motivo dela parar de frequentar a academia e querer aprender magia com ele. Uma velha memória passa diante de seus olhos e ela se lembra da noite em que tudo estava em chamas. Riley estremece com a lembrança e responde que tem o objetivo de se tornar mais forte, então precisa de magia para isso. O Grimório teve muitas experiências em seus 300 anos de ensino e conclui que deve ser por mágoa. Ela não nega e pergunta por que ele costumava criar mágica. O Grimório evita responder com sinceridade e diz a ela que está criando mágicos apenas por diversão, porque viver como um livro mágico e não fazer nada é muito chato. Depois, eles voltam para suas cabines do navio e ela pergunta o que ele planeja fazer. O protagonista diz a ela para ler a carta de recomendação que recebeu da mulher que a matriculou na academia. A carta de inscrição é da Torre Mágica de Irante. Isso surpreende o protagonista, porque ele nunca tinha ouvido falar dessa torre antes. Ele esperava que fosse uma recomendação de uma torre bem estabelecida, porque torres mágicas eram lugares para construir conexões e origens políticas. Tornar-se um grande mago não era algo dependente inteiramente da habilidade, também precisava de poder político. Riley explica que a Torre Mágica de Irante é, na verdade, uma das 5 grandes torres mágicas do Império, que foi fundada por Ian Irantes há quase 300 anos. O protagonista vê uma foto de Ian e se pergunta por que eles não o pintaram quando mais jovem. Riley revela que ele era mestre da torre e estava vivo até hoje, o que choca o Grimório. A garota acrescenta que Ian Irantes alcançou o posto de Alto Mago, mas é considerado como tendo alcançado grandes feitos. Ele era um tema quente de discussão, porque alguns não o consideravam um arquimago, mas Ian sozinho elevou o status da Torre Mágica de Irante. O Grimório ainda não consegue acreditar. No entanto, no livro que Riley estava mostrando a ele, um detalhe marcante chama sua atenção. Ian Errantes foi um aluno de uma das 5 grandes magas, a famosa Martha Faherit. Esse nome chama a atenção do prota, porque Martha era, na verdade, uma de suas discípulas. Ele a havia treinado para ser uma arquimaga, mas o Grimório fica quieto e decide não pensar nisso. Logo, eles chegaram à capital imperial e Riley está absolutamente cativada por sua beleza. Ela já tinha vindo aqui antes, mas era à noite, quando ela estava fazendo trabalho sujo, é claro. O Grimório diz a ela que eles deveriam dar uma olhada primeiro. Nesse momento, ela compra uma iguaria chamada Espetos de Unicórnio e estupidamente pensa que é realmente um unicórnio. O protagonista diz a ela que é
provavelmente carne de cordeiro, e ela se sente enganada. Depois disso, os dois caminham. Eles se deparam com uma enorme estátua dos 5 grandes magos. Riley os admira como gênios. No entanto, o Grimório zomba falando que todos eles eram apenas um bando de tolos, mas trabalhavam duro e eram dedicados. Um pouco sentimental, nosso garoto decide contar a ela a verdadeira razão pela qual ele costumava treinar magos. Ele queria criar para se tornarem grandes mágicos, mas também queria a ajuda deles para sua revanche contra aqueles que o transformaram em um pedaço de papel. Seus discípulos passaram por muitas dificuldades por ele. Marta até tentou criar um ritual de ressurreição para Grimório, no qual ela infelizmente falhou. Mas o protagonista lembra que Marta nunca teve discípulos, por isso ele chama Ian Irantes de mentiroso e declara que nunca perdoará uma pessoa que está se passando por discípulo de seus discípulos. Riley sorri ao ver essa visão e promete que vai acabar com o mestre Ian por ele. Grimório lembra de seu passado. Cerca de 5 anos depois de ter reencarnado como um Grimório, ele foi roubado de uma loja surrada por um garoto chamado Feindel. Esse garoto era um pobre sem teto que costumava sobreviver dia após dia enquanto vagava pelas ruas. Ele foi o seu primeiro dono e o nomeou como Batalha Sombria. Um dia, o protagonista começou a lhe ensinar magia e como circula mana. No entanto, Feindel reclamava muito sobre a mana ser muito quente para ele lidar. O Grimório ignorou e disse a ele para parar de choramingar. Foi quando o garoto acidentalmente sofreu uma sobrecarga de mana e acabou indo de base. O seu rosto ficou visivelmente acabado devido ao intenso calor e energia que ele não conseguia controlar. De repente, Riley chama o protagonista e o tira de seus pensamentos. Eles estão em uma carruagem agora, indo para um lugar que Grimório havia especificado para ela antes. O protagonista sinaliza para ela vocalizar através de mana, em vez de falar diretamente. Devido à natureza de seu contrato, eles tinham um certo nível de compreensão mútua, que lhes permitia usar mana para se comunicar um com o outro como se fosse telepatia. É uma técnica conveniente em muitas situações. Ele pergunta por que ele não a ensinou sobre uma técnica tão simples antes. A verdade é que Grimório achou fofo Riley sussurrar na frente dos outros. Então, ele se conteve em ensiná-la a técnica por um tempo. Ele não pode dizer isso a Riley agora, pois ela ficaria brava. Então, ele decide ficar em silêncio. Mas agora, como sua dona, Riley pode conhecer todos os seus verdadeiros sentimentos que passam por sua cabeça. Ela olha para ele por ter feito tudo o que fez, mas não disse nada. O protagonista então explica o teste de seleção para Riley entrar na Torre Mágica, já que Irantes é uma das 5 grandes torres mágicas e eles teriam um teste de seleção difícil. A torre escolheria candidatos com mérito e quem poderia se destacar do resto da multidão. Os testes de seleção das 5 grandes torres mágicas costumavam ser chamados cemitério de prodígio. Isso ocorre porque muitos candidatos promissores costumavam se preparar para isso durante toda a vida, enquanto alguns poucos o completavam a cada ano. De qualquer forma, o protagonista promete que a ajudará a passar no teste em questão de 6 meses. Riley fica surpresa e pergunta se ela pode realmente atingir os padrões de um nível médio em apenas 6 meses. O Grimório sorri e diz que é possível com sua ajuda. Um pouco mais tarde, a carruagem chega a uma floresta. O motorista da carruagem tem dúvidas se estão realmente no lugar certo, mas o protagonista confirma que é o lugar certo sim, e ambos descem. Este é o lugar onde Riley está treinando pelos próximos 6 meses. É também o lugar onde um dos ex-discípulos de Grimório viveu. Riley fica surpresa e pensa que já deve ter mais de 300 anos. O protagonista explica que seu discípulo não está vivo e também não bateu exatamente as botas. Na verdade, seu discípulo havia se tornado um Lich. Riley não consegue ver nada além de árvores e pergunta onde está esse Lich. O Grimório diz a ela que é um teste para ela e ela tem que encontrar o Lich dentro da floresta sozinha. Este também seria o primeiro estágio de treinamento para ela. A garota imediatamente tenta o feitiço da descoberta de caminhos que aprendeu e espalha sua mana em todas as direções. No entanto, o Lich criou muitos feitiços disruptivos que bloqueiam sua descoberta de caminho. Existem toneladas de fórmulas mágicas complexas, como feitiços de barreira, ilusões, distorções mágicas e muito mais que interferem nos sentidos. O Lich está observando Riley no momento, a poucos metros dela. Mesmo um mago avançado levou meio ano para encontrá-lo. Então, ele acreditava que essa mera aprendiz de mago levaria muito mais tempo para ser capaz de vê-lo. No entanto, Riley está no nível de um prodígio. Apesar de todas as interrupções e fórmulas mágicas complexas na área, Riley é capaz de facilmente encontrar Lich. Ele fica surpreso. O Lich nada mais é do que um esqueleto que descobriu a imortalidade. Ele
Ele está vestido da cabeça aos pés com um manto roxo e se atrapalha para encontrar palavras. O Lich sussurra para o nosso garoto, perguntando como a garota o encontrou tão rápido, quando geralmente leva 2 anos. Grimório se gaba de ter quebrado o recorde mais rápido em 4 meses, mas Riley rompeu a barreira de Lich em menos de 10 minutos. Sua própria magia estava interferindo em sua descoberta, tornando muito fácil encontrar a Lich. Isso era algo que só ela, com a sua afinidade insanamente alta de mana, fazia. Depois disso, Grimório e Riley são conduzidos para o seu esconderijo. O protagonista observa que o Lich não desistiu de seu hobby bizarro de colecionar monstros perigosos como animais de estimação. O Lich ignora os olhares estranhos e os convida para o chá. Sem perceber, ele está liberando sua aura mortal e magia negra o tempo todo, deixando Riley desconfortável. Grimório percebe isso e diz a ele para esconder a sua aura. Lich pede desculpas e diz que simplesmente não vê ninguém há muito tempo, então perdeu o hábito. Ele é um ser de necromancia e sua aura sombria mortal poderia afetar qualquer pessoa normal o suficiente para sufocá-la. Depois que ele esconde a sua aura, Riley se sente muito melhor. Grimório diz a ela que essa foi a razão pela qual ele criou um novo discípulo em vez de manter o Lich por perto. A magia negra, que era a base de um Lich, era estritamente proibida no Império. Uma organização chamada Inquisição foi estabelecida para punir pessoas como necromantes, devotos de deuses malignos e magos negros. Grimório pergunta a Lich se algo memorável aconteceu desde sua última visita, o que o Lich nega. Desde que tornou um Lich há 2000 anos atrás, ele simplesmente ficou em seu esconderijo com visitas ocasionais. Então, passa o resto do tempo estudando necromancia, magia negra e maldições. De repente, ele se lembra de um incidente de 5 anos atrás, quando teve que lidar com aventureiros que encontraram o caminho para o seu esconderijo. Lich conta que eles podem ter tido sorte e entrado depois de confundir o seu esconderijo com uma masmorra. Por isso, ele decidiu torná-los seus servos, já que estava com poucos funcionários naquela época. Um deles chamava Jeremy. Grimório e Riley ficam simplesmente sem palavras. Jeremy não era um Lich comum, na verdade, era um cavaleiro das trevas. O velho Lich louco tratou um cavaleiro das trevas como um cavaleiro comum. Isso era absurdo, porque apenas humanos extremamente fortes poderiam se tornar cavaleiro das trevas depois de ir de base. Riley parece reconhecer a espada da cintura de Jeremy e diz que ele pode ser o líder da Inquisição, que teria desaparecido em uma missão há 5 anos atrás. O protagonista começa a amaldiçoar Lich por ser tão despreocupado. Geralmente, a magia negra tem um efeito negativo na mente dos Liches. Grimório costumava visitá-lo com frequência para fazer ajustes em seu estado mental, mas nos 300 anos que ele partiu, o Lich ficou sozinho. Nesse momento, o Lich limpa a garganta e pergunta por que um discípulo que ainda era aprendiz estava aqui. Grimório responde que essa garota pode lidar com seu treinamento, apesar de estar no nível de um mero aprendiz. Ele então passa a contar a ele sobre a situação em relação a Marta e seu imitador de discípulos. O Lich ouve seu plano e se infiltrar na torre mágica e pergunta por que ele pretende se dar ao trabalho de entrar nela, quando na verdade ele pode usar outras torres mágicas. A sugestão do Lich seria definitivamente mais simples e construtiva, mas Grimório quer destruir a torre Irantes pessoalmente, porque isso seria mais divertido. Lich tenta argumentar com Riley, dizendo que ela também estará em perigo se seguir as ordens de Grimório, ao contrário do que Lich esperava. Riley também não parece certa da cabeça, então ela concorda com Grimório que seu método é divertido e emocionante. Lich desiste e os leva para a área de treinamento. É um lugar que ele passou muito tempo criando com Grimório. Este lugar era especial porque poderia ajudar a desacelerar o tempo para uma pessoa, o que normalmente seria considerado 6 meses, desaceleraria e se tornaria 2 anos neste espaço. Até Riley podia sentir que o fluxo de magia aqui era diferente. Grimório desejava usar isso para treiná-la, porque mesmo para um prodígio 6 meses é muito pouco para passar em um teste de seleção da torre mágica. O protagonista explica que Riley tem 2 habilidades excepcionais: habilidades físicas adquiridas por ser um membro da Guilda dos Ladrões no passado e sua afinidade de mana superior. Concentrando-se apenas nesses 2 pontos fortes, ele acha que aprender apenas o feitiço de dissipação seria o caminho ideal para ela. Dissipação é um feitiço que desmonta a magia lançada por um oponente sem precisar se defender. O protagonista quer que ela se concentre em usar dissipar para evitar que o oponente lance magia. Não importa o quão alto seja o nível de magia dos oponentes, desde que eles não possam usar magia, seria inútil para ele. Grimório diz ao Lich para começar, e ele começa a emitir ondas de energia mágica. Riley fica surpresa por não estava pronta
pronta para isso. Ela não tinha aprendido a dissipar. Lich a ignora, acreditando que só se pode melhorar em coisas como essa rapidamente depois de experimentá-la, apesar de pretender que ela aprenda rápido. Eles não conseguem ver nenhum progresso, mesmo isso depois de muito tempo. O Grimório está perplexo. As pessoas normalmente devem melhorar quando são mais atingidas, porque não gostariam de ser atingidas novamente. Mas Riley estava fugindo do feitiço de Lich por uma hora inteira, então ela nem começou a fazer nenhum progresso. Grimório já havia começado a pensar que poderia ser devido ao trauma psicológico que ela sofreu durante o seu tempo na Guilda dos Ladrões. Afinal, falhar em uma missão em tal guilda não era uma opção. Se essa mentalidade tivesse se gravado nela, a garota estaria relutante em revelar sua fraqueza ou mostrar qual sinal de fracasso. Isso poderia explicar porque ela fugiu dos feitiços de Lich. Nesse momento, ele pode sentir o que Grimório está pensando e esclarece que ela estava apenas fugindo porque ela estava com medo de se machucar com a magia. Ouvindo isso, Grimório descarta sua linha de pensamento anterior. O problema de Riley é que ela não conhece cada passo detalhado para dissipar, mas o protagonista responde com indiferença que ele já disse a ela tudo o que ela precisa saber. Em vez de tentar machucá-la, o Lich forma um feitiço mágico. Agora, ela pode levar o seu tempo para analisá-lo e aprender a dissipar. 16 horas depois, no espaço mágico, Riley entende que a chave para dissipar e utilizar o que aprendeu com a descoberta de caminhos como o Grimório havia dito a ela, não precisava se limitar aos padrões medíocres estabelecidos por outros mágicos. Ela descobre cuidadosamente as fórmulas mágicas uma por uma lenta e furtivamente, até que finalmente prossegue. Depois de todo esse tempo gasto aprendendo a dissipar, ela se sente otimista de que pelo menos pegou o jeito agora. O tempo voa implacavelmente enquanto ela pratica, duro dia e noite, sob a orientação do Lich e Grimório. Tanto suas habilidades corpo a corpo, quanto seu domínio no uso de dissipação aumentaram muito. Alguns meses depois, setembro chegou, a época do ano em que as 5 grandes torres mágicas realizam seu exame de seleção. E agora Riley aperfeiçoa seu dissipador sem um único erro. Seus 6 meses de treinamento, que pareciam 2 anos, estavam finalmente terminando. Nesse ritmo, Grimório acredita que ela pode até lidar com um mago de nível médio sem nenhum problema. Eles agradecem uns aos outros por seu trabalho árduo. De repente, um pedaço de papel voa para fora do bolso de Lich e cai nas mãos de Riley. O artigo é intitulado como o Ultimato, o plano de dominação mundial de Lich. Como podemos ver, o maldito Lich estava se esgueirando tentando conquistar o mundo, enquanto o protagonista estava fora. Ele até tenta desviar os olhos descaradamente, enquanto é repreendido por Grimório, que relata o incidente anterior sobre o Cavaleiro das Trevas, e diz que o Lich deve evitar se meter em mais problemas por um tempo. Lich tenta agir de forma fofa e escapa no meio da conversa, mas Lich não era o único com um plano de dominação mundial. Na parte norte do Império, vemos uma garota vestindo um casaco vermelho brilhante e joias caras. Ela parece fraca e indefesa, a presa perfeita para bandidos escondidos no mato. Os bandidos acham que será um trabalho fácil e atiram uma flecha por trás, a eliminando com um único tiro. Eles correm até a garota e começam a saquear todas as joias caras que podem encontrar em seu corpo. Justamente quando eles estão se divertindo por terem garantido o dinheiro fácil, um deles olha para frente horrorizado. O chefe percebe e segue a sua visão. Ele fica alarmado que a mesma mulher que eles pensaram ter eliminado agora está caminhando em direção a ele sorrindo bizarramente. O homem olha para baixo e percebe que tanto o tesouro quanto o corpo dela que eles atiraram desapareceram. O terror enche seu coração e todos os bandidos pegam suas armas, pensando que o poder dos números pode salvá-lo. No entanto, a mulher ri de sua tentativa tola e envia um único golpe mágico em direção aos bandidos, destruindo a maioria instantaneamente. O líder dos bandidos é tomado de medo e paralisa com a intenção assassina que a maga está emitindo. Ela continua eliminando um após o outro, enquanto caminha para a frente até que reste apenas o líder. Com olhos vermelhos, ela o avisa sobre o custo de mexer com o mago. 5 horas depois, um grupo de viajantes chega ao local, entre os quais está um velho mago de barba branca. Ele olha para a neve manchada e vê uma cena brutal diante dele. O homem deduz que deve ter sido obra de um mago impiedoso. Os viajantes perguntam como devem proceder. Ele sugere que eles devem ignorar e seguir em frente, e isso pode ser relatado aos guardas mais tarde. O homem volta para a carruagem e sua atenção é mais uma vez atraída para a garota encapuzada de olhos dourados dada em Chair. Riley está em completo silêncio. O homem pergunta por que ela estava visitando o Wilhelm. Ela responde secamente que estava lá para fazer o exame de admissão para as 5 grandes torres mágicas. Parece uma missão mortal para o velho, e ele pede que ela não faça. O homem conta que os exames atraem todos os tipos de magos, muitos dos quais são lunáticos que simplesmente veem o exame como uma chance de machucar outras pessoas. Ele suspira ao explicar que subiu na hierarquia ainda jovem, mas o exame de seleção da torre é mais do que ela poderia imaginar. Riley
Healy não se incomoda com suas palavras e diz a ele que já tomou sua decisão. O velho, preocupado, acredita que ela acabaria não resistindo aos exames. A carruagem finalmente chega em Wilhelm. Healy se separa do grupo e se dirige para o seu destino. O Grimório também está com ela. Wilhelm é uma cidade coberta de neve durante todo o ano e é o coração da engenharia mágica. As ruas estão cheias de pessoas cuidando de seus negócios, enquanto algumas explosões ocasionais acontecem em edifícios ao longo da rua, resultado de experimentos mágicos sendo conduzidos. O protagonista sorri, cheio de nostalgia. Healy está tentando encontrar o caminho porque é sua primeira vez. O protagonista já veio aqui antes, mas a cidade mudou tanto que ele não reconhece o caminho que devem seguir para chegar à administração do exame. Healy conclui que existem 10 possíveis locais que podem ser o escritório da administração e filiais da academia ou laboratórios de pesquisa de nível médio. Não seria uma opção viável tentar todos eles para encontrar o seu destino. Grimório se pergunta se eles deveriam ter seguido o velho irritante da carruagem. Nesse momento, uma pessoa de cabelos castanhos, vestindo um casaco de pele, chama Healy por trás. Ele diz que ela parece nova em Wilhelm e se oferece para mostrar o caminho para o escritório da administração. O homem acrescenta que a descoberta de caminhos é inútil na cidade, já que a energia mágica residual dos experimentos interfere com a visão. O protagonista deduz facilmente que ele é um mago novato e deixa a escolha de segui-lo ou não para Healy. A garota considera suas opções por um momento e decide finalmente segui-lo. O homem pergunta se ela está lá para fazer o exame de seleção e fica impressionado por ela querer tentar em uma idade tão jovem. Ele começa a explicar detalhes sobre a cidade de Wilhelm e como ela está estruturada. Depois de um tempo, Healy o interrompe e pergunta quanto tempo mais seria necessário. Ele gagueja e diz que levará em cerca de 15 minutos lá para a administração do exame. Ela balança a cabeça, pois não está perguntando sobre a administração do exame. Healy percebeu que ele estava tentando lançar um feitiço sobre ela desde antes, então perguntou corajosamente quanto tempo ele levaria para terminar. A expressão do homem escurece e ele pergunta quando exatamente ela notou. Healy notou isso desde que o conheceu. O homem estava tentando enfatizar palavras específicas em seu discurso e estava usando uma entonação peculiar para imbuir suas palavras com magia, uma técnica chamada encantamento. Mas Healy não sabe exatamente qual era o feitiço. Já Grimório sabia que ele estava tentando lançar paralisia. É um feitiço que a imobiliza e a torna um alvo mais fácil para qualquer tipo de ocorrência comum em Will, onde as vítimas geralmente são jovens como Healy. O homem a ouve falar e depois ri loucamente, perguntando se ela o seguiu mesmo depois de saber disso. Ela concorda. O homem está confuso e questiona por que a garota o seguiria, se ela sabia que ele estava com más intenções. Healy sorri e diz que a razão pela qual ela o seguiu foi porque mesmo que realmente lutasse com ele, ele não parecia alguém que pudesse machucá-lo. O homem acha que ela é presunçosa e arrogante, então decide ensinar uma lição dolorosa. Ele diz que mesmo entre os mesmos escalões inferiores, a diferença de habilidade pode ser tão grande quanto o céu e a terra. O Grimório ri alto e diz que é realmente verdade. Healy é como o céu, enquanto o sequestrador é a terra. A garota pergunta se ela é seu primeiro alvo. O homem responde que não. Na verdade, já sequestrou cerca de 13 crianças. Ele coloca um olhar presunçoso e orgulhoso, dizendo que todos se apaixonam por seu sorriso. E ainda fala que tem um rosto que pode facilmente fazer as mulheres chorarem. Healy zoa dizendo que ele tem realmente um rosto que pode fazer as mulheres chorarem. O homem percebe que está sendo ridicularizado e ferve de raiva. Ele reúne mana em suas palmas enquanto o fogo aparece ao seu redor. Em seguida, uma lança se materializa. O protagonista observa que o homem pode ser um novato, mas seu controle realmente parece perfeito para a experiência prática. De repente, o cara joga a lança em Healy, mas ela não se incomoda com a lança que se aproxima rapidamente. Quando a lança está a apenas alguns metros de distância, a garota imediatamente lança a aceleração do pensamento em si mesma. Era uma magia que ela aprendeu a usar enquanto treinava com Lich. Sua visão dinâmica já havia superado a de um humano. Usando a aceleração de pensamento, ela poderia acelerar a velocidade de processamento do seu cérebro a um grau extremamente alto. Quando a lança flamejante chegou a centímetros de distância de seus olhos, ela usa dissipar e a lança de chama simplesmente desaparece, não deixando nada para trás. É como se nunca houvesse uma lança lá para começar. O sequestrador não consegue acreditar e pensa que é algum tipo de truque. Healy não se importa se ele entende ou não. Ela junta a mana na palma da mão e forma uma pequena esfera com ela. Com a voz fria, a garota diz que essa é a diferença entre o céu e a terra que ele mencionou anteriormente. A bola de mana de Healy é extremamente simples em comparação com o que o sequestrador havia mostrado a ele, sem aplicação e sem truque, mas é extremamente rápido. É um feitiço de míssil mágico simples, porém poderoso. O míssil mágico que Healy dispara contra o sequestrador o deixa imobilizado e torcendo
líquido vermelho. Ela caminha até ele e lhe dá um pequeno conselho. Ser habilidoso e mágico não resolve tudo, especialmente em combate. Os resultados podem variar muito dependendo das características e do talento. O homem não faz nenhum som mesmo depois de um tempo. Riley se pergunta se ele foi de base. Grimório está estressado e pergunta se ele realmente bateu as botas. Nosso garoto fica bravo e xinga o sequestrador dizendo para apenas ressuscitar. Riley mal tinha tido sua primeira batalha para ganhar experiência prática e acabou eliminando o cara. De qualquer maneira, o homem não ressuscitou, apesar do apelo de Grimório. Depois disso, eles saem em busca do escritório da administração, avisando cada um dos 10 locais que Riley detectou. Eles finalmente chegaram ao 10º prédio e já era tarde da noite. O último prédio acaba sendo de fato o escritório da administração que eles têm procurado. Grimório se pergunta do porquê encontrá-lo foi tão difícil e tenta pensar mais sobre isso. Estranhamente, ninguém em Wilhelm parecia saber onde ficava o prédio da administração. Toda vez que perguntavam a alguém, eles eram recusados ou repreendidos. Há até uma placa de sinalização óbvia do lado de fora do prédio do escritório. Riley não detectá-lo como Ana era simplesmente estranho. De repente, a percepção o atinge e ele percebe que eles podem estar tentando esconder a localização do escritório o tempo todo. Ele olha para o mapa que Riley tinha e, observando de perto os 10 pontos ao redor da cidade, formaram um pentagrama invertido, que é um círculo mágico. O presidente das Torres Mágicas decidiu usar os 10 edifícios ao redor da cidade para montar uma formação de ocultação cheia de ilusões e barreiras, feitiços que confundiriam qualquer um que tentasse encontrar o escritório e fazê-los lutar o máximo possível. O protagonista se sente irritado, mas é hora de seguir em frente. Os dois entram no prédio juntos. A primeira sala dentro do prédio é iluminada e parece branca com um tom azulado. Há apenas uma única mesa no final, atrás da qual está sentada uma mulher de cabelos vermelhos. Ela olha para Riley entrando e se vira em sua cadeira. Então, a parabeniza por passar na primeira etapa do exame de seleção. A mulher marca um símbolo nas costas da mão de Riley, o que significa que ela é candidata ao exame de seleção. A ruiva explica que o Tolkien permitirá que ela use as instalações de Wilhelm gratuitamente. O exame de seleção é em uma semana e a aconselha a descansar bastante. Riley se pergunta se eles passaram no primeiro exame por acaso, porque o exame parecia muito simples, embora fosse tedioso ir a todos os 10 edifícios. Era até que uma tarefa simples. No entanto, o protagonista sabe que parece simples apenas para Riley, porque ela é habilidosa em encontrar caminho. Nenhum dos 10 edifícios era distintivamente visível no mapa. A mulher de cabelos vermelhos diz que o escritório da administração só aparece depois de encontrarem todos os outros 9 pontos. Foi um teste tedioso, mas administrável. Nesse momento, Riley se vira para sair e a mulher diz a ela para tentar evitar conflitos com outros examinados o máximo possível antes do próximo exame. Riley fica confusa, mas concorda e sai. O Grimório explica que às vezes há alguns idiotas que tentam avaliar o nível de outros candidatos antes do exame. Ele acha que a mulher os avisou para terem cuidado com essa ideia. Riley diz que não tem nada a ver com essas pessoas e não vê como isso poderia ser um problema. De repente, ela sente uma aura mortal nas proximidades que está sendo direcionada para ela. O Grimório parece sério, pois também sente a mesma coisa. Riley reconhece que é a mesma mana familiar que ela sentiu dos cadáveres que encontraram a caminho de Will. A garota presume que quem está emitindo a intenção assassina seria o culpado por trás daqueles corpos na neve. Nesse momento, Riley rastreia a fonte da intenção vindo de uma garota usando um boné vermelho com capuz. Antes que ela possa pensar no que fazer, uma densa bola de mana vermelha é arremessada contra ela. Riley não tem muito tempo para reagir. Ela decide lançar 2 vezes e forma uma barreira. Isso permitiria que ela tivesse um momento para se esquivar antes que a barreira se quebrasse. Enquanto isso, ela também prepara um míssil mágico na palma da mão para combater o oponente. No entanto, há uma falha fatal em seu pensamento. No momento crítico em que Riley pensa que deve disparar o míssil mágico, ela descobre que não há aberturas na defesa do oponente. Nesse momento, a esfera hostil de mana quebra sua barreira e vai direto para sua cabeça, deixando o líquido vermelho espalhado pela estrada. No entanto, toda a cena do ataque é apenas uma ilusão. Riley de repente se vê escapando de um transe. Nada do que ela tinha visto, incluindo seu assassinato, tinha sido real. Seus olhos disparam para a esquerda e para a direita, tentando descobrir o que aconteceu. Ela claramente se viu indo de arrasto, estava confusa sobre o porquê ainda estava de pé. Além disso, Riley não estava mais vendo seu inimigo. Só então, a culpada caminha até ela e esclarece que foi uma batalha que aconteceu dentro de sua mente. Uma batalha mental, como os magos chamam. Era um estado de espírito que o mago entrava apenas quando eles estavam extremamente concentrados. Em tal estado mental, o mago detectaria o oponente, sentiria a intenção assassina e pensaria em como responder se uma batalha
batalha realmente ocorresse. No entanto, as batalhas mentais podiam parecer tão reais que era difícil se acostumar com elas para alguém que experimenta pela primeira vez. A garota encapuzada então sorri e pergunta animadamente se Riley acabou de ver o seu próprio. O protagonista tinha visto tudo o que aconteceu. Também percebe o pentagrama invertido em sua mão. Então nota que a garota também veio para o exame de seleção. Pelo visto, ela nem sequer considerou o aviso da mulher ruiva sobre evitar brigas. O Grimório se lembra da cena que viu à beira da estrada, a caminho dessa cidade, e avisa Riley para ter cuidado. Afinal, a menina na frente deles realmente parecia uma lunática. Entre todos aqueles que usam magia, apenas uma pessoa insana a usaria como arma do crime. No entanto, ao contrário do que esperavam, Riley acaba acompanhando a garota até um restaurante. Lá, elas começam a se empanturrar de iguarias. O Grimório ainda está tentando processar o que aconteceu. A lunática explica como é o melhor restaurante de Wilhelm e como até mesmo os mestres das torres mágicas vêm ali após a seleção. Riley tenta responder com a boca cheia de comida, mas a garota apenas diz a ela para não se preocupar em responder e acrescenta que pagará por tudo. Riley fica um pouco surpresa. Ao ver sua confusão, a menina explica que tinha sido rude com Riley antes, então deveria pelo menos tratá-la com isso. Riley está totalmente apaixonada por sua generosidade e diz ao protagonista que gosta dela. Nosso garoto está esfregando as têmporas pensando em como todos os seus avisos sobre ser cuidadoso foram simplesmente ignorados. Ela diz a ele inocentemente que as pessoas que tratam os outros com boa comida nunca são ruins. Isso tinha um gosto celestial comparado à comida ruim na caverna mofada de Lich. Grimório não sabe o que fazer com isso. Ele diz a ela que o Lich ficaria ferido se soubesse que havia tentado o seu melhor para cozinhar uma dieta equilibrada e nutritiva. Ele responde que é inútil se não tiver um gosto bom. Grimório decide pensar sobre o assunto mais importante em questão, a questão do assassino louco fazendo uma refeição com ele. A lunática se apresenta como Rebecca Duncan, mas diz que Riley pode chamá-la de Beck se quiser. Depois disso, elas se levantam da mesa e Riley agradece pela refeição. Rebecca Duncan tinha 27 anos de idade, havia chegado ao limite do nível avançado como maga intermediária e veio a Wilhelm para o exame de seleção. Beck diz a Riley que ela realmente não precisa ser grata, porque toda a comida é gratuita para ela. Afinal, elas tinham o símbolo nas costas das mãos como prova de candidato. A mulher de cabelos vermelhos havia dito a eles anteriormente que poderia ser usado para obter a maioria dos serviços e instalações da cidade gratuitamente. O restaurante também é um deles. Riley acabou de perceber que havia sido feito de bobo. O Grimório sabia que ela estava irritada. Ao sair do restaurante, Beck pergunta se Riley tinha um lugar para passar a noite. A garota responde que vai para qualquer pousada que estivesse mais próxima da lista. No entanto, Beck fica agitada, dizendo que mesmo que todos tenham sido inspecionados pelas torres mágicas, sua qualidade de serviço e as instalações ainda são diferentes. Ela pega o mapa e marca os bons lugares onde a nova amiga poderia escolher ficar. Ela fez muitas marcações no mapa para ajudar a guiar Riley, o que na verdade contrastava com seu lado assassino. Depois disso, ela se despede e sai, mas Riley pergunta se ela não ia para o hotel também. Beck responde que ia ficar na casa de alguém que conhecia há muito tempo. De repente, a garota aperta as mãos de Riley com entusiasmo, pergunta se ela quer ficar com ela também, mas Riley recusa. Com base na experiência do Grimório, ele sabia que Beck estava sendo sincera. No entanto, Riley se pergunta por que aquela lunática estava agindo assim. O Grimório diz que não sabe, mas deduz que Beck pode estar curiosa sobre o tipo de talento que ajudou um mago novato a passar no primeiro estágio das seleções. Riley olha para ele com um ceticismo e o acusa de falar demais para alguém que acabou de dizer que não sabe. O Grimório age ignorante e tenta evitar o tópico. Riley continua falando telepaticamente que aqueles do mesmo tipo realmente se reconhecem. O protagonista está irritado e pergunta se ele está sendo chamado de lunático. Beck interrompe a conversa telepática, dizendo que era hora de ir. Ela dá um sorriso extremamente idoso, fazendo o nosso garoto se perguntar como ela poderia ser a mesma lunática que desencadeou a intenção assassina em seu primeiro encontro e eliminou aqueles bandidos como se fossem animais. Ele suspira enquanto diz a Riley para conversar com essa louca um pouco mais antes de sair. Afinal, quanto menos informações, se tiver mais perigoso, o seu oponente se tornará. Riley segue o plano e diz que está ansiosa para conhecer Beck. Ela espera poder lutar a próxima vez, sem que a garota lance magia de ilusão para assustar. A lunática age surpresa. Riley explica que na batalha virtual travada durante o primeiro encontro, ela enfrentou seu filho e voltou ao mundo real. O Beck escreve isso como uma batalha mental, mas Riley sabe que não foi uma batalha mental. Na verdade, foi uma ilusão que Beck lançou sobre ela. A lunática fica surpresa e impressionada por Riley ter sido capaz de descobrir detalhes que apenas um mago de alto nível poderia ter notado. O Grimório sorri com essas palavras. Desde os tempos antigos, só houve uma maneira de detectar uma ilusão. Nesse momento, Riley declara que tem certeza que não poderia ser eliminada por uma maga incompetente como Beck. Se fosse uma imagem mental, ela teria vencido sem falha.
falha. Mas como isso aconteceu, deve ter sido magia de ilusão. Beck cerra os punhos ouvindo palavras tão ousadas. Todos os magos têm um forte sentimento de orgulho, então nenhum deles seria capaz de ficar em silêncio ao ser chamado de incompetente na cara, especialmente quando estava sendo dito por alguém de nível inferior. Beck faz a expressão de raiva mais horrível em seu rosto e pergunta novamente se ela teria vencido sem falhar. A resposta de Riley é um resoluto sim. Beck fica confusa com essa situação absurda, tanto que esquece sua raiva e começa a rir alto. Depois de se acalmar, ela diz a Riley para acordar de seu mundo de sonhos infantil. Beck se apresenta como uma maga que atingiu a beira de um nível avançado. Comparado com a Riley, havia uma lacuna imensamente grande. Até o protagonista sabia que a lacuna, cada vez maior entre os níveis, não pode ser facilmente superada. É um fato estabelecido no mundo da magia. No entanto, Riley era alguém que lutou e venceu oponentes muito mais fortes do que ela. Ela duelou com o Lich e muitos outros. Nesse momento, Riley fala com a maior seriedade sobre a última pessoa que lhe contou sobre a lacuna em suas habilidades. Essa pessoa agora estava em algum beco desconhecido em Wilhelm, com um buraco no peito. Beck realta dizendo que adoraria atacar Riley, mas não gostaria de ser desqualificada por ignorar os avisos dos administradores. Riley a provoca, dizendo que ela está apenas fugindo porque perderia. A lunática abre uma veia na cabeça, isso por pura raiva, mas se segura com uma respiração profunda e calma. Ela diz que já conheceu todos os tipos de candidatos malucos antes, mas conhecê-la foi especialmente divertido. Ela finalmente se despede e deseja boa sorte até o próximo exame. Depois disso, Beck desaparece no ar. Riley não está surpresa. Ela tinha suas dúvidas que poderia ter sido um clone e tinha acabado de confirmar ao ver Beck desaparecer no ar. O protagonista diz que foi uma técnica de clonagem bastante impressionante. Nem ele teria notado as flutuações estranhas se Riley não fosse tão sensível a Mana. A garota meio que entende porque Beck estava interessado nela. Riley presume que a lunática só queria saber que tipo de reação ela teria ao notar que Beck era um clone. Por outro lado, o protagonista se pergunta que tipo de lunática ela é, para pensar em fazer isso como diversão. A cena muda para o escritório de administração 2. Os administradores discutem sobre os candidatos usando a comunicação mágica, um método que utilizava uma bola de cristal para transmitir informações de áudio e imagem. A mulher de cabelos vermelhos é a administradora do outro lado da chamada. Um mago com óculos diz que os candidatos naquele ano realmente parecem interessantes para ele. Depois de discutir sobre um candidato nostálgico, a mulher pede que ele passe para a próxima página. Ele sente que agora vem a parte mais interessante. Ele vira a página e encontra a inscrição de Riley, que veio da Academia Renel. Ela era um rosto novo nos exames, e a mulher mencionou que Riley havia feito teste de seleção assim que chegou. O cara menciona que ela parece arrogante, como esperado de alguém de Renel. No entanto, a ruiva sorri e pede que ele adivinhe quanto tempo essa garota pode ter levado para passar no primeiro teste. Ele dá uma olhada em sua inscrição e presume que ela deve ter demorado quase 3 meses. A administradora balança a cabeça e diz que Riley chegou ao Wilhelm esta tarde e levou menos de meio dia para encontrar o escritório. O recorde mais rápido foi de 4 horas, que pertencia a Rebecca Duncan, que teve que usar 20 clones inteiros para encontrar o escritório. O tempo médio para os primeiros aprovados no teste é geralmente cerca de 1 semana. Até mesmo o mago de alto nível e especialista Garon Teobaldi levou um dia inteiro para encontrar o escritório. Isso significava praticamente que Riley já estava em primeiro lugar. A mulher sorri ao dizer que as coisas serão muito mais interessantes de assistir este ano. O mago de cabelos ruivos concorda. Enquanto isso, Riley começou o estilo de vida mais tranquilo do que qualquer outra pessoa. Ela havia sido instruída a descansar uma semana inteira até o próximo teste de combate e seguiu o conselho. A garota acordava quando o sol estava alto e tomava café da manhã. Em seguida, tirava uma soneca e depois almoçava. À noite jantava novamente antes de dormir. Seguindo esse cronograma, não demorou nem 3 dias para que ela já estivesse entediada e quisesse fazer algo além de descansar. Riley então se vestiu com as roupas que comprou recentemente e saiu seguindo a sugestão de Grimório. Os dois saem para passear e passam pela biblioteca central de Arcade. Riley pergunta se Grimório já ouviu falar disso. Ele diz a ela que era provavelmente a segunda maior biblioteca depois de Lutem. Existe por centenas de anos e é também o lugar com o maior número de livros mágicos armazenados. O protagonista está irritado por ter que entrar em uma biblioteca novamente, mas Riley argumenta que ela não tem nada melhor para fazer e poderá pegar qualquer coisa devido ao seu mérito como candidata. Grimório sabia que seria uma experiência benéfica para ela, mas ainda debate sobre isso devido ao trauma de ter ficado preso em uma biblioteca por 300 anos. Mas Riley argumenta que ele teria que entrar na biblioteca de qualquer forma mais cedo ou mais tarde. Grimório decide enfrentar o seu trauma e concorda. Ele fecha os olhos e entra. Afinal, se não der
certo, ele pode voltar para fora. O interior da biblioteca é extremamente bonito e Riley fica fascinada. Enquanto isso, Grimório comenta que não tem a aura avassaladora de livros abarrotados como em Helm, então ainda se sente bem. Nesse momento, a garota mostra seu token de identidade no balcão e recebe um cartão de platina que pode ser usado para acessar qualquer parte da biblioteca que ela quiser. Tanto o professor quanto a discípula têm o mesmo processo de pensamento lunático, vão direto para a área restrita com livros proibidos. A Riley se sente animada por ter entrado na seção restrita de uma biblioteca tão facilmente. A sala está escura e o protagonista olha em volta atrás de uma lâmpada. Riley aponta para uma direção que parece ser melhor iluminada do que o resto. Ela logo descobre que é uma área de leitura dentro da sala restrita, mas já está ocupada por alguém. O homem se vira ao sentir sua presença e Riley percebe que é o mesmo velho que ela conheceu na carruagem antes. Ele fica surpreso ao vê-la e questiona do porquê ela está lá. A garota simplesmente mostra o token. O homem fica impressionado por ela ter conseguido passar no primeiro teste apesar daquele feitiço terrível. Riley esperava que vendo o token, sua impressão dela melhorasse. No entanto, o velho ainda repete seu antigo conselho e diz a ela para desistir. Ele diz que o exame será muito mais brutal daqui para frente e magos com pouca experiência enfrentaria muito perigo, mesmo se tivesse imenso talento. Então ele aconselha a desistir e esperar pela próxima oportunidade. Riley agradece a ele por sua preocupação genuína, mas diz que já tomou sua decisão. Nada pode abalar a sua vontade resoluta. O velho franze a testa e a chama de tola, acrescentando que é típico da juventude e os dois têm alguns desentendimentos, e o velho finalmente fica cansado. Ele diz que se Riley estiver realmente tão confiante, eles podem duelar, e só assim poderá mostrar o que ele quer dizer. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem a continuação, comenta a parte 2 aí nos comentários. Dito isso, eu vou nessa. Falou!